Na calada da noite, quando o silêncio deveria reinar, a vila inteira prendia a respiração. Era na madrugada que começava um sussurro vindo do velho poço no centro da praça. O vento parecia carregar as vozes que saíam do fundo da escuridão e chamavam cada morador pelo nome, um por um. Era um convite macabro, uma promessa de algo terrível. Um dia, uma criança, inocente e curiosa, atirou uma pequena pedra dentro do poço. Ela esperou pelo som da água, mas o que ouviu foi diferente. Um baque surdo, abafado, como se a pedra tivesse atingido algo macio, algo como carne. A partir daquele dia, o medo deixou de ser apenas um sussurro e ganhou corpo. A prova definitiva veio durante um funeral. Enquanto a vila se despedia de um dos seus, o nome do falecido ecoou do fundo do poço, alto e claro. No mesmo instante, dentro do caixão, o corpo abriu os olhos. O pânico se instalou. Ninguém mais ousava velar seus mortos. Um homem corajoso, ou talvez tolo, decidiu desafiar o poço. Ele gritou seu próprio nome para dentro da escuridão, esperando o eco. A voz que respondeu era a dele, sim. Mas não era um eco. Era um grito desesperado, vindo das profundezas, pedindo socorro. Era como se uma outra versão dele estivesse presa lá embaixo. Nas noites de lua cheia, a coisa piorava. A boca do poço começava a exalar um vapor denso e vermelho que se espalhava lentamente pela vila. O cheiro era inconfundível, uma mistura nauseante de ferro, como sangue fresco, e a podridão de algo morto há muito tempo. Desesperados para entender o que havia ali, os moradores tentaram medir a profundidade. Amarraram uma corda imensa e a desceram metro por metro, até que ela pareceu não ter mais fim. Quando finalmente a puxaram de volta, a corda veio coberta não de lodo ou água, mas de centenas de unhas humanas, arrancadas e presas nas fibras. Uma velha senhora, teimosa demais para abandonar seus hábitos, foi buscar água como sempre fazia. Ao olhar para o balde, viu seu reflexo na superfície escura, mas o rosto que a encarava não era o seu. Era uma versão decomposta de si mesma, com a pele se desfazendo e os olhos vazios. Ela nunca mais se aproximou do poço. O pastor da vila, um homem de fé inabalável, decidiu que era hora de intervir. Ele se aproximou do poço com sua cruz e um frasco de água benta, pronto para abençoar aquele lugar amaldiçoado. Mas assim que começou a rezar, a cruz de madeira em suas mãos se partiu ao meio, e uma rajada de vento violenta o arrastou na direção do poço. Ninguém nunca mais o viu. A água, antes fonte de vida, tornou-se um veneno. Um morador, levado pela sede e pela loucura, bebeu um copo daquela água escura. Segundos depois, começou a tossir e a cuspir dentes. Não apenas os seus, mas também dentes de crianças, de idosos, de pessoas que ele nunca conheceu. A família que vivia na casa mais próxima do poço vivia um tormento particular. Todas as noites, ouviam batidas sob o assoalho de madeira. Um som rítmico, como se algo estivesse cavando um túnel de baixo para cima, vindo da direção do poço cada vez mais perto. As crianças órfãs da vila, sem entender o perigo, criaram uma brincadeira sinistra. Ouvir o poço, elas se deitavam na beirada de pedra e juravam que, se ficassem em silêncio por tempo suficiente, podiam ouvir a voz de suas mães, chamando por elas, prometendo abraços e doces. O sino da igreja, que há muito não tocava, ganhou uma nova e terrível função. Sempre que o poço sussurrava um novo nome durante a madrugada, o pesado sino de bronze começava a vibrar sozinho, emitindo um zumbido baixo e agorento que ecoava por toda a vila. Uma noite, uma névoa espessa e anormalmente fria começou a sair do poço, cobrindo cada casa, cada rua. Não se via nada a um palmo de distância. Quando a névoa finalmente se dissipou com o nascer do sol, metade dos moradores da vila havia desaparecido sem deixar vestígios. O terror passou a invadir as casas. Uma mulher acordou no meio da noite com uma sensação de frio nos pés. Ao acender a lamparina, viu um rastro de barro molhado e pegadas no chão do seu quarto, vindo da janela e levando até o lado de sua cama. O barro tinha o cheiro inconfundível do poço. No sótão da antiga prefeitura, um diário empoeirado foi encontrado. Dentro dele, uma lista de nomes estava escrita com uma caligrafia trêmula. Cada nome que o poço havia sussurrado ao longo dos anos estava ali, em ordem. E na última página, escrito com tinta fresca, estava o nome da pessoa que lia o livro, naquele exato momento. Uma mãe, desesperada para proteger seu filho, teve uma ideia. Ela acreditava que o poço queria uma oferenda. Então, jogou a boneca favorita de sua filha na escuridão, esperando acalmar as vozes. No dia seguinte,
A boneca estava no berço da criança, mas seus olhos de vidro haviam sido substituídos por 2 olhos humanos, que piscavam lentamente. O som do poço também mudou. O gotejar constante da água, que antes era quase reconfortante, foi substituído por um som úmido e gutural, como se o próprio poço estivesse gargalhando das desgraças da vila. Em uma noite sem lua, a vila testemunhou o seu maior horror. Figuras altas e magras, encharcadas, começaram a subir lentamente do poço. Uma a uma, elas caminharam em silêncio pelas ruas, uma procissão de mortos-vivos que parava em frente às casas, observando as janelas com seus olhos vazios. O reflexo na água já não mostrava a realidade. Quem se atrevia a olhar para a superfície via a si mesmo, mas com a garganta cortada, o sangue escorrendo pelo pescoço. Era uma profecia, uma sentença. Todos que viam essa imagem desapareciam em poucos dias. Uma menina pequena, que adorava brincar perto da praça, sumiu. Por dias, a vila inteira procurou por ela. A busca terminou quando seu choro fraco e abafado começou a vir do fundo do poço, um lamento infantil vindo de um lugar onde nenhuma criança deveria estar. Até a chuva se tornou assustadora. Quando as gotas caíam dentro do poço, o som que subia não era o de água batendo em água. Era um canto triste, um lamento coletivo de dor e agonia, como se 1000 almas estivessem presas lá embaixo corando juntas. Um viajante desavisado parou na vila para descansar e, com sede, tentou tirar água do poço. Ele baixou o balde e sentiu o peso e o puxou de volta. Mas em vez de água fresca, o balde veio cheio até a borda com sangue quente e espesso. Uma marca estranha começou a aparecer naqueles que se aproximavam demais. Uma mancha escura na pele fria Rotok, que crescia um pouco mais a cada noite. Era como se a escuridão do poço estivesse contaminando a própria carne dos moradores. Finalmente, restou apenas um morador. Todos os outros haviam desaparecido, enlouquecido ou sido levados. Sozinho na vila silenciosa, ele ouviu o poço chamar seu nome pela última vez. Exausto, ele se aproximou da borda e respondeu. No momento em que sua voz desceu pela escuridão, um silêncio absoluto caiu sobre o lugar. O poço parou de sussurrar, para sempre. No dia seguinte, o sol nasceu sobre um vale vazio. Onde antes ficava a vila, havia apenas um buraco colossal e perfeitamente circular na terra. O poço e tudo ao seu redor havia desaparecido. Obrigado por assistir a essa história de terror. Se você gosta de contos que te deixam acordado à noite, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!